Fala galera vascaína, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos de Vasco, galera, porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita. E nós precisamos acreditar porque o Vasco hoje se encontra numa situação dificílima no campeonato, na tabela do Brasileirão. E estamos em 19º, né, na zona de rebaixamento. O Vasco estava flertando com a zona de rebaixamento e agora ele está pegando a zona de rebaixamento, galera. E para nós sairmos dessa situação, o Vasco precisa contratar pelo menos 3 contratações pontuais. E quando eu digo contratações pontuais, são contratações de pesos certos para vir como, como vir como artilheiro, como vir como titular. Então o Vasco precisa de 3 contratações pontuais para trazer, né, para ontem e para que seja titular. Ou seja, vamos formar aqui uma espinha dorsal. Precisamos de um zagueiro de qualidade destro e que tire a bola, ó, o chorinho ali, aquela bola alçada dentro da área. Então precisamos de um zagueiro destro, bom, brabo, capitão, filho, faca na caveira. Precisamos de um meio de campo pentágono, inteligente, que venha distribuir essa bola, que venha parar, botar a bola no chão, olhar, tocar, infiltrar, fazer com que essa bola chegue nos atacantes, chegue nos pontas ofensivas, esfriar o jogo quando necessário. Então precisamos desse jogador cabeça fria, o cara tranquilo que consiga fazer esse tipo de jogada. E o outro, precisamos de um centroavante, um atacante brabo, matador, aquele cara que quando bota o pé na bola, filho, ele traz perigo, ele faz gol. Então o Vasco precisa muito desses 3 atletas para ontem, para que nós possamos começar a deslanchar no Campeonato Brasileiro. Temos agora também, hoje, o Olímpia pela Sul-Americana e temos o Vitória pela Copa do Brasil. E depois de tudo isso, vamos começar a pegar as pedreiras do Brasileirão. Só vai vir pedrada, galera. Ou seja, no Brasileirão não tem, né, refresco. Então, o Vasco tem que se organizar, tem que contratar. O único problema que o Vasco está encontrando para poder fazer algumas contratações, né, na maioria das vezes, é a justiça. O que acontece? A mídia, né, está divulgando que o Vasco está tentando pegar o empréstimo tal do DIP e está sendo negado. 150 milhões já foi negado pela juíza, agora o Vasco vai entrar na justiça, né, no Tribunal de Justiça, né, comum para poder desbloquear esse empréstimo e aí conseguir sondar as suas dívidas, tudo isso. E isso reflete muito mal a imagem do Vasco para poder estar fazendo contratações com os clubes, não é nem com os atletas. Os clubes ficam pedindo garantias especiais para poder receber, para não ter que estar entrando em fair play, não ter que estar acionando a FIFA, CBF, tudo isso. Então, os clubes ficam meio receosos de estar fazendo negociações com o Vasco da Gama por conta dessa situação. Sosa e o Facundo Coride só vieram por conta do Marcos Lamarque, que botou a cara e deu garantias especiais de que iria honrar com os clubes. Então, fora isso, filho, a situação do Vasco está muito difícil. Então, como eu acabei de falar, precisamos de 3 atletas importantíssimos para ontem, para ser titular e não para brigar. Não podemos trazer aposta. E vamos falar aqui vou falar aqui algumas modificações não, algumas movimentações da bola que o Vasco está fazendo, porém estão na casa da especulação, das sondagens, galera, não tem nada certo para poder vir, né? A fonte que eu vou trazendo aqui é o Super Vasco e a Net Vasco, que, né, trouxe a notícia da seguinte forma: o atacante Mauro Icardi, argentino, foi oferecido ao Vasco por um empresário que já fez negócio com o Vasco. O que esbarrou foi a situação alto salário do jogador e a questão extracampo também atrapalhou. Agora, já o zagueiro Arthur Chaves vira prioridade. O zagueiro do Offenry, o clube aceita negociar o zagueiro por cerca de 7 milhões de euros, 42 milhões de reais. Então, essas duas notícias vieram do Super Vasco e da Net Vasco, galera. Então, estamos aí com a situação do Arthur Chaves. Outra situação que pegou, essa também é verdadeira, vem da fonte também Super Vasco, da Net Vasco, é a seguinte: Diego Carlos, aquele que estava cogitado, né, de vir, dado como certo, já estava praticamente com os pés em São Januário, né, acaba de sair a notícia que ele está negociando, se acertando com o Parma. Então, tudo indica que o Diego Carlos, né, estava dizendo aí que queria rescindir contrato para poder vir para o Vasco da Gama. E a situação parece que agora é outra. Parece que ele está querendo rescindir o contrato para acertar com o Parma. Então não tem nada a ver com o Vasco da Gama. Então Diego Carlos também parece que se encerrou a negociação e ele vai estar indo para o Parma. Porém, galera, não estou dando certeza nem aqui, ó. Falando que estou dando como certo. É as notícias que estão saindo.
De repente pode ser que o Diego Carlos pinte no Vasco da Gama. Porra, glória a Deus, aleluia. Mó zagueirão, todo mundo elogia muito. Agora, já que ele está se acertando com o Parma, o Vasco partiu para o segundo plano, que é o Arthur Chaves. Então possa ser que o Arthur Chaves possa estar aí, né, pintando, aterrissando em São Januário. Agora, na fonte Corujão Vascaíno, esse Corujão Vascaíno aí, filho, só Jesus, né? Saiu uma notícia que o Alan Saldívia estaria saindo do Vasco, que o Vasco tem proposta em mãos de clubes argentinos, né, como Lanús, entre outros clubes aí, mas parece que procuraram o empresário do Alan Saldívia e o próprio Alan Saldívia também resolveu se pronunciar a respeito da situação. Ou seja, tudo mentira, não procede, não tenho, né, nenhum acordo, não tem proposta, não tem sondagem, não tem nada a respeito do Alan Saldívia. A única coisa que o Alan Saldívia conseguiu falar a respeito da vida dele profissional dentro do Vasco da Gama é a seguinte, que ele perdeu espaço e que o Vasco pode ser que não esteja contando com ele, mas que ainda também não deu certo e que ele pretende ficar no Vasco e assumir a sua titularidade e voltar a ser o zagueiro que ele, né, foi contratado para ser. Então, o Alan Saldívia não quer sair do Vasco da Gama, já falou que quer voltar a zagueirar pelo Vasco da Gama, voltar às suas formas físicas boas para poder, né, trabalhar direitinho no Vasco da Gama. Então, cara, essa notícia aí não procede de que o Vasco estaria negociando o Alan Saldívia com outros clubes aí. Então, aí o Vasco também não se pronunciou a respeito dessa situação. Então, como eu falei, muita especulação, né, muita badalação, e a gente acaba se perdendo em meio a esses imbróglios. Agora, essa fonte aqui é muito forte, como eu falei, né? Vene Casagrande, filho. Esse cara aqui sabe muito do Vasco. Vene Casagrande, ele é flamenguista, porém, ele sabe mais de Vasco do que muitas fontes que eu acabei de falar. Tudo que esse cara fala a respeito do Vasco da Gama acontece. Porque tem uma fonte boa, uma fonte segura, uma fonte ali, filho, firme, que dá o papo reto para ele e realmente acontece. Então, vamos lá. Nessa fonte aqui, nessa notícia que eu vou dar, é do Vene Casagrande. Vasco fez uma proposta ao Estrela, né, ao Estrela Vermelha, pelo atacante Bruno Duarte. O Vasco ofereceu 1,5 milhões de euros, né, com um contrato de 2 anos e meio para o atleta. Então, mas ainda não houve, né, resposta do clube. Ou seja, o Vasco ofereceu 1,5 milhões de euros pelo atleta, mas ainda não recebeu nenhum ok, nenhum aval, nada do clube. Então, é mais uma especulação. Porém, aconteceu, né? A fonte Vene Casagrande, que sabe mais de Vasco do que muitos vascaínos, né? Então, galera, é isso. Sem muita delonga, sem muita demora. Vamos ter fé que hoje o Vasco vai passar pelo Olímpia, né, cara? Em nome do Senhor Jesus. O Vasco tem que vencer, porque pinga, né, um dinheirinho forte na conta do Vasco toda vez que o Vasco passa, né? E na Copa do Brasil também. Então, vamos que vamos. Até no Brasileirão, quando o Vasco tá lá em cima, filho, ó, é um cascalhozinho. Então, o Vasco tem que começar a jogar, porque o Vasco está se endividando muito. O Vasco contratou muito, porém, né, gastou muito nas contratações, porém, ainda não deram certo. Os jogadores ainda não conseguiram deslanchar dentro do Vasco da Gama. Se gostou do conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha, que isso ajuda muito o canal. E quem quiser estar comprando aí os livrinhos de colorir para poder estar dando aos filhos aí, para poder pintar, né, essa paixão vascaína aí, né? Vou deixar aí o link, tudo direitinho, para que vocês possam estar adquirindo o livro e pintando junto com seus filhos. Tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo conteúdo. Valeu!